Via de regra, todos os super-heróis precisam saber lutar, afinal, o combate é uma parte direta da vida deles. Porém, tem aqueles heróis e vilões também que vão além do comum. Eles são verdadeiros especialistas em combate corpo a corpo, como o Capitão América, o Pantera Negra, a Viúva Negra e muitos outros. E como já tivemos vários deles que foram adaptados em live action, no vídeo de hoje vamos ter um ranqueamento dos melhores lutadores do universo cinematográfico da Marvel, analisando o que cada um pode fazer, o que cada um mostrou de fato, seus feitos como lutador e, claro, um pouco da minha opinião extremamente consciente também. Dito isso, sem mais enrolação, se ajeita aí e vem comigo. Antes de começar, lembrem-se, aqui o que foi levado em consideração são as habilidades como lutador e não necessariamente quem é mais poderoso. 21º Tigre Branco. Iniciando o ranking com um personagem que me decepcionou bastante. Eu até demorei a fazer esse vídeo para poder ver o que ele ia mostrar em Demolidor Renascido, mas... faleceu. Pois é, Hector Ayala, o Tigre Branco, teve uma passagem breve demais no CM. Ele até foi um vigilante amado pela população e demonstrou habilidade suficiente para vencer com facilidade bandidinhos pés de chinelo, mas infelizmente não vimos ele fazendo nada de muito relevante. E nem veremos mais, né? As super habilidades de luta do Hector vinham de um amuleto mágico, que aliás agora não possui mais um usuário. Quem sabe o próximo ou próxima a usá-lo honre mais o nome do Tigre Branco. 20º lugar, Felina. Trish Walker, codinome Felina. Ela foi apresentada na série da Jessica Jones como irmã adotiva da protagonista, e nos é mostrado a Trish sendo uma praticante de artes marciais, tendo crescido se aprimorando no Krav Maga e posteriormente no boxe, e com suas habilidades naturais, a Trish já conseguiu um feito bem legal, que foi segurar uma luta por um tempinho com o Nuke, um carinha que tinha poderes como super força e super resistência. Mas o patamar da Trish subiu mesmo quando ela desenvolveu superpoderes. Primeiro foi usando um inalador intensificador de combate, que aumentava sua força, resistência e agilidade, além de conceder audição e visão aprimoradas. Porém, esses poderes não eram permanentes e também viciavam, o que levou a Trish a buscar poderes mais duradouros, e após passar por um procedimento médico, ela conseguiu de fato. Toda a sua fisiologia humana foi aprimorada, força, velocidade, agilidade, resistência e reflexos, tudo recebeu aumento de capacidade, e até mesmo uma visão noturna ela conseguiu. E com todos esses atributos, a Trish se tornou de fato uma combatente contra o crime, só que infelizmente ela não usou o traje dela de felina. Ridículo. Mas nos foi mostrado ela lutando contra vários criminosos e se dando muito bem, mesmo com alguns sendo bem maiores do que ela. A Trish também tinha o costume de usar suas unhas para marcar o rosto dos inimigos. E outro atributo dos gatos é que ela podia cair de grandes alturas sem sofrer danos. O que você fez? Só que ela não vai muito longe no ranking por não ter grandes feitos. Mesmo com todas essas habilidades, ela nunca conseguiu vencer a Jessica, que não manja quase nada de luta. Nem mesmo estando com a vantagem de lutar no escuro, a Trish venceu. Então, a Felina fica por aqui. 19º, Yelena. Yelena Belova, a irmãzinha da Nath. A Yelena foi treinada desde cedo pelo programa das Viúvas Negras, que tinha o objetivo de criar mulheres especialistas em espionagem, combate e assassinato. E com isso, a Yelena aprendeu diversas técnicas de combate corpo a corpo.
a Yelena é bem rápida e ágil, e um feito dela bem legal foi ter feito uma bela luta contra o Gavião Arqueiro. Mas me parece que o estilo de luta das Viúvas Negras é bem limitado, não tem muita variação de técnicas. E outra coisa que prejudica a Yelena foi termos visto pouquíssimas lutas dela de fato, então infelizmente ela não vai muito longe. 18º Cavaleiro da Lua. Mark Spector foi um fuzileiro naval, então treinamento de combate o cara teve, mas posteriormente ele passou a agir como um mercenário, e foi aí que seu poder escalonou mesmo, quando durante uma missão no Egito, o Mark foi baleado e estava à beira da morte, porém ele foi salvo por Khonshu em um trato, onde o Mark passaria a ser o seu avatar. Como meu Cavaleiro da Lua. E, como era de se esperar, com esse traje, o Mark teve todas as suas capacidades físicas ampliadas. Somando isso à sua prévia habilidade de combate, ele se tornou um lutador formidável. E o Steven, como Senhor da Lua, também mostrou manjar bem de combate, utilizando as habilidades do Mark. Só que dentre as três personalidades, a que tecnicamente se mostrou o melhor lutador foi o Jake Lockley, porém todas as lutas dele foram em off. Vacilo demais, hein, Kevin Feige? Então, como só temos as lutas do Mark e do Steven para analisar, infelizmente o Cavaleiro da Lua não demonstra ser tão especialista em artes marciais como nos quadrinhos, então por isso ele fica tão embaixo. 17º, Shuri. A Shuri em si começou no CM tendo seu principal atributo a inteligência. No máximo, o que ela fazia em combates era usando aquelas luvas que disparavam vibrações sônicas, mas isso mudou em Wakanda para sempre, quando ela se tornou a nova Pantera Negra. Se for analisar o passado da Shuri, ela nunca deve ter treinado nenhum tipo de luta. Porém, é dito no CM que além de aprimorar todas as capacidades físicas, a Erva Coração também concede um instinto de luta. Força, velocidade e instintos sobre-humanos. Então, automaticamente, o usuário de Erva Coração vai apresentar grandes habilidades de combate. O problema é que, assim como a Yelena, tivemos pouquíssimo tempo para ver toda a habilidade de luta da Shuri, mas mesmo assim, ela fez uma luta fantástica contra o Namor. O Namor estava enfraquecido? Sim, mas pelo menos é algum feito. 16º, Killmonger. Eric Stevens, mais conhecido como Killmonger. O cara se tornou um fuzileiro americano e também integrou unidades de forças especiais. Então, é mais um com muito treinamento. Porém, nada tão extraordinário em combate físico. O negócio dele mesmo eram armas de fogo ou lâminas. Mas durante a sua vingança contra a família real de Wakanda, o Killmonger conseguiu a Erva Coração, e desse modo, todos os seus atributos físicos foram aprimorados, e assim como a Shuri, ele também ganhou um instinto de luta. O Killmonger fica acima da Shuri por ter tido treinamento em seu passado, o que teoricamente deixaria ele com habilidades superiores, mas mesmo com poderes e um traje de vibrânio, ele ainda curtia mais uma lâmina. Wakanda pra sempre. Faleceu. Pelo menos ainda vimos a sua habilidade de combate na luta contra o T'Challa. O Killmonger lutou de igual para igual com Pantera Negra, conseguindo dar bastante trabalho. E ele só acabou sendo derrotado por conta da estratégia do T'Challa de atacar quando o traje do Killmonger estivesse exposto.
15º, Jorge Batroc. Jorge Batroc, o Saltador. Ele foi apresentado em Capitão América 2, onde ele tinha sequestrado um navio da SHIELD, e o Capitão América foi designado para capturar o Batroc e salvar os reféns. E por incrível que pareça, o Batroc encarou o Capitão América. Me surpreendeu muito na época um cara normal conseguindo fazer pressão no Steve. Lógico que foi por pouco tempo, o capitão logo assumiu o controle, mas o Batroc ainda tentou fazer o Steve não usar o escudo, pra ver se ele tinha chance, mas... Pois é, mas o Batroc retornou em Falcão e o Soldado Invernal, e o cara mostrou que manteve as mesmas habilidades de luta fantásticas lá no seu confronto contra o Sam. Detalhe que o Sam, mesmo com seu traje novo, não conseguiu derrotá-lo, ele só conseguiu uma distração para poder fugir. Au revoir. Então, esse foi mais um feito considerável do Batroc, que pode ter sido um personagem pequeno, mas a habilidade de luta que ele demonstrou foi incrível, já que encarar o Cap de frente é pra poucos. 14º, Xu Xialing. A irmãzinha do Shang-Chi, por ordem de seu pai, não pôde ter o mesmo treinamento que o seu irmão, mas isso não foi um impedimento para ela. A Xu Xialing passou a estudar artes marciais através da observação, e graças à sua determinação, ela colheu excelentes frutos. E a Xu Xialing, após abandonar os 10 Anéis, se tornou a dona de um clube da luta clandestino, que reunia grandes lutadores de todo o mundo. E até mesmo o Mago Supremo Ong lutava por lá, e também era uma grande estrela. E a própria Xu Xialing era uma das atrações principais, então teoricamente ela está entre as melhores do mundo. E na luta contra o seu irmão, ela demonstrou ser extremamente rápida e ágil em combate, aplicando golpes incríveis. E sim, o Shang-Chi estava se segurando, mas mesmo assim, olha esse chutaço! E a Xu Xialing também foi capaz de lutar com facilidade contra vários subordinados dos 10 Anéis, exibindo também as suas grandes acrobacias. E no final do filme, na batalha final de Ta Lo, ela demonstrou a sua maestria com um dardo com corda, exterminando os sugadores de almas, derrotando o punho de lâmina e também sendo muito importante na derrota do Mega Sugador de Almas. Mas eu ainda quero muito ver mais dela como lutadora e também como nova Mandarim. Até lá, ela fica por aqui no ranking. 13º, Davos. O Davos foi um lutador nativo de Kunlun, uma cidade mítica lendária liderada por monges guerreiros, que tinham como seu principal guardião o Punho de Ferro, e o Davos treinou desde a sua infância para um dia assumir o posto de Punho de Ferro. Porém, isso não ocorreu. Ele até chegou bem perto, mas seu oponente final foi o Danny Rand. E após muito sangue e uma luta extremamente longa, o Davos acabou perdendo a luta. De início, ele até aceitou, mas toda a pressão que ele tinha por se tornar o Punho de Ferro, somado ao fato do Danny ter abandonado o Kunlun, fez ele surtar e querer vingança, e mais do que isso, querer o poder do Punho de Ferro para ele.
O Davos, teoricamente, é quase tão bom lutador quanto o Danny, sendo especialista em várias técnicas de luta, já que ele foi treinado desde criança pelos, teoricamente, maiores especialistas em luta do planeta, e eventualmente ele também conseguiu o poder do Punho de Ferro. O que é bem legal, mas mesmo sendo tão habilidoso, o Davos carece de feitos para ir mais longe. 12º Punho de Ferro. Danny Rand, ainda criança, sofreu um acidente de avião e foi resgatado por monges de Kunlun, e a partir daí ele iniciou seu treinamento para se tornar o Punho de Ferro Imortal, protetor de Kunlun, inimigo declarado do Tentáculo. E, como já dito, ele conseguiu esse título após derrotar o Davos em um combate, e também após passar pelo julgamento de Shao-Lao, que era nada mais nada menos do que um dragão que o Danny precisou encarar. Doideira! O Danny é muito rápido, forte e ágil, e ainda manda umas acrobacias nas lutas, deixando tudo ainda mais incrível. O cara arrebenta com inimigos múltiplos com facilidade, e nem interessa se eles estão armados ou não, o Danny destrói todos mesmo assim. Mas, porém, contudo, todavia, um problema no Punho de Ferro é que o cara muitas vezes era bem imaturo e impulsivo, tomando decisões bem questionáveis. Então, a mentalidade do Punho de Ferro muitas vezes era o seu ponto mais fraco. Mas, como lutador, o cara manda bem demais. E é claro, ele tem o poder do Punho de Ferro. Pena ele nunca ter tido nenhum feito tão grandioso nem derrotado ninguém tão relevante. Na verdade, é o contrário. O Punho de Ferro entrou numa luta contra o Demolidor, porém ele foi completamente humilhado. O Matt nem se esforçou muito e desceu a porrada no Danny. Então, infelizmente, o Punho de Ferro fica por aqui. 11º, Echo. Maya Lopes, mais conhecida como Echo. A Maya praticava artes marciais desde a sua infância, e o seu talento natural chamou a atenção do Wilson Fisk, o famoso rei do crime, que passou a ser um patrocinador / benfeitor da Echo, com o objetivo, é claro, de fazer dela uma subordinada poderosa. E de fato, isso deu certo. A Echo se transformou numa excelente lutadora, seja no 1 contra 1 ou contra inimigos múltiplos, a Echo arrebenta. E um diferencial da Echo é que ela é brutal em suas lutas. Vacilou, ela manda os oponentes dessa pra melhor. E o fato dela não ter uma perna de verdade não dá desvantagem nenhuma pra ela. Na verdade, é uma vantagem, tanto sendo um ponto onde ela pode ser atingida sem sentir dor, Que viagem é essa, véi? como também potencializando o poder dos seus chutes. E a Echo também tem acesso a uma magia ancestral que potencializa as suas habilidades de luta. Teoricamente, ela deveria estar abaixo do Punho de Ferro, porém a Echo tem algo que ele não tem, que são feitos relevantes. A Echo já conseguiu lutar de igual com o Gavião Arqueiro, que sim, não é propriamente um lutador, mas ele sabe se virar bem e o cara é um vingador, né? E isso pesa bastante.
como ponto definitivo, a Echo conseguiu fazer uma luta contra o Demolidor muito mais decente do que a do Punho de Ferro. E esses são os motivos que me fizeram deixar a Echo na frente do Danny, então espero que entendam. 10º lugar, Viúva Negra. Natasha Romanoff também foi criada desde cedo no programa das Viúvas Negras, mas ela não é qualquer Viúva Negra, ela é a Viúva Negra. As suas habilidades de espionagem, combate e assassinato colocaram ela entre os maiores super-heróis da Terra, e desde Homem de Ferro 2, a Nat já mostrava ser uma lutadora fantástica. O feito padrão de derrotar inimigos múltiplos ela tem aos montes e sempre com uma coreografia incrível. E não podemos esquecer do seu golpe assinatura. E mesmo contra inimigos maiores e mais encorpados, a Nat encara e derrota sem problema nenhum. Mas, como eu já disse, é fato que a variação de combate das Viúvas Negras é bem pequena, mas no que ela se propõe a fazer, a Nat se destaca demais. As lutas dela são sempre um espetáculo, e ela já lutou contra aliens, robôs, aliens de novo e aliens bem poderosos, diga-se de passagem. Só que mais espantoso ainda, ela conseguiu derrotar o Gavigode. E também, como um dos lances principais da Nat é usar equipamentos que auxiliam em combate, a sua parte de lutadora acaba perdendo um pouco de evidência, mas mesmo assim, acho que aqui é uma posição bem razoável. 9º lugar, Bushmaster. John McCliver, mais conhecido como Bushmaster. Ainda muito jovem, ele sofreu uma tentativa de assassinato, mas o John conseguiu sobreviver graças a um ritual, utilizando uma planta chamada Nightshade, que concedeu a ele um fator de cura regenerativo, e ao longo dos anos, ele continuou fazendo uso da Nightshade, e isso foi lhe concedendo poderes, como uma pele extremamente resistente, podendo suportar até disparos de arma de fogo. Se alguém quiser sair, a hora é agora. E ele também ganhou força, velocidade e agilidade sobre-humanas, além de que o cara também se tornou um mestre em artes marciais. O Bushmaster era diferenciado demais. Durante a segunda temporada de Luke Cage, ele demonstrou várias vezes toda a sua capacidade de combate, e o cara ainda tinha reflexos aprimorados, podendo até desviar de tiros. Mas o mais impressionante é que o cara conseguia lutar contra o supostamente invulnerável Luke Cage, sendo efetivo, e não só efetivo, humilhando ele completamente. O que o Luke Cage apanhou do Bushmaster durante a segunda temporada foi doideira. O Bushmaster deu conta até certo ponto do Luke Cage lutando junto da Misty Knight e do Shades também. Mas eventualmente ele não resistiu e acabou sendo derrotado, mas mesmo assim as habilidades de luta desse cara eram incríveis. 8º lugar,
Colleen Wing. A Colleen foi treinada diretamente pela organização do Tentáculo, especificamente por um dos seus líderes, o espadachim Bakuto. Então, como esperado, a Colleen se tornou uma mestre em artes marciais, tanto que ela também é a sensei de um dojo, e com certeza a Colleen colecionou diversas cenas de luta incríveis. Espancar inimigos múltiplos, temos sim. Derrotar inimigos maiores e mais fortes, temos também. A Colleen é muito rápida e ágil, e mostrou uma grande variação de golpes em seus confrontos. E além de ser uma excelente lutadora, assim como seu antigo sensei, a Colleen também se tornou um espadachim formidável, chegando até mesmo a superar seu mestre. E mesmo Danny Rand tendo treinado em Kunlun e se tornado Punho de Ferro, a Colleen sempre se mostrou um passo à frente dele em habilidade de luta, até sendo responsável por treiná-lo em certas ocasiões. Uma coisa bem legal sobre a Colleen é que ela descendia de uma linhagem de punhos de ferro, e no final da série ela assumiu o manto, ganhando os poderes de canalização do Chi. E aliás, até imbuir a espada com o Chi, a Colleen conseguiu. Mas infelizmente não vimos ela usando isso em combate. Realmente uma pena, mas a Colleen era um personagem que eu queria muito que retornasse. Sétimo lugar, Treinadora. Antônia Dreykov, mais conhecida como Treinadora. Que descanse em paz. A Treinadora possui uma habilidade que torna ela uma lutadora excepcional. Ela pode simplesmente copiar os estilos de luta e habilidades de combate de qualquer um que ela observar. Coisa que foi muito legal de ver durante o filme da Viúva Negra. E essas habilidades copiadas são reproduzidas com perfeição. A Nath tomou uma bela surra da Treinadora sem poder fazer nada. Nem seu golpe assinatura foi efetivo, que aliás também foi copiado. A Treinadora também tem um feito bem legal de ter vencido com tranquilidade o Guardião Vermelho, que pode não ser um grande lutador, mas ainda assim ele é um super soldado, e a Treinadora deu um apavoro nele. Basicamente, a Treinadora pode se tornar mestre em qualquer arte marcial ou estilo de luta que ela observar. Então, sem dúvidas, ela é uma adversária bem complicada de se lidar, mas creio que os que estão acima dela conseguiriam superá-la. Sexto lugar, Nobu. O Nobu era um dos líderes do Tentáculo e também um ninja extremamente forte. O cara travou uma das batalhas mais difíceis do Demolidor, quando eles se encontraram em um galpão e o cara simplesmente humilhou o Matt. A habilidade de luta do Nobu se mostrou superior ao do Demolidor, pelo menos naquele momento. E quando ele passou a usar a lâmina com corrente, aí que o negócio foi feio. O Demolidor ficou na iminência de perder a vida nesse combate, mas o Nobu acabou perdendo por uma estratégia marota do Matt, o encharcando de gasolina e depois derrubando faíscas em cima dele.
Mas esse não foi o seu fim. O Nobu foi revivido pelo tentáculo e vimos ele lutando com o Demolidor mais uma vez no final da segunda temporada. E ele voltou tão poderoso quanto antes. Foi preciso a Elektra lutando junto do Demolidor para fazer alguma coisa contra o Nobu, mas eventualmente o cara conseguiu derrubar esses dois grandes lutadores ao mesmo tempo. Esse sem dúvidas foi um feito grandioso, mas o Nobu acabou perdendo pro Demolidor logo em seguida, então ele fica por aqui. Quinto lugar, Pantera Negra. O T'Challa é mais um usuário de erva coração e também esteve com um manto de Pantera Negra, mas mesmo sem seu traje, o T'Challa se mostrou um lutador formidável. O cara conseguiu superar o Bucky virado no Soldado Invernal. Mais de uma vez, diga-se de passagem, na batalha do aeroporto, quase que o Bucky partiu dessa pra melhor. O T'Challa só levou desvantagem mesmo contra o Bucky pela força do braço biônico, mas junto de seu traje, o T'Challa possivelmente é o lutador mais rápido desse ranking. O estilo de luta dele é muito frenético, somado de muita agilidade e ataques acrobáticos. E o Pantera Negra também chegou a lutar contra o Capitão América, acertando alguns golpes, mas não houve um vencedor definido. E o T'Challa também tem o fator derrotar inimigos múltiplos. E dentre os Panteras Negras do CM, sem dúvidas, ele foi o que mostrou ser o melhor lutador. Infelizmente, o nosso T'Challa acabou falecendo, então não podemos ver mais dele. Quem sabe, se ele tivesse tido mais tempo de tela, ele não estivesse mais alto nesse ranking. Quarto lugar, Capitão América. Steve Rogers inicialmente era só um magrelinho doente, porém a sua determinação chamou a atenção do Dr. Erskine, que o colocou no programa do Super Soldado, e assim ele ganhou seus superpoderes de aprimoramento físico, como força, velocidade, agilidade e reflexos, tudo super. E o Steve utilizou isso para potencializar suas habilidades de combate. Ele sempre estudou muito táticas de guerra e luta, e podemos ver que o cara manja demais. Na batalha final do seu primeiro filme, o Steve sozinho espancou diversos soldados da Hydra. E com o passar do tempo, ele só foi se aprimorando mais e mais. Em Os Vingadores, ele chegou a sair na mão contra o Loki. Ajoelhe-se. Hoje não! Porém, a diferença de força fez diferença aqui. Só que ele também enfrentou o exército Chitauri, e em Era de Ultron, o exército de robôs. Não limpamos, não! Estamos longe de limpar! Inclusive, tendo encarado o Ultron sozinho também, chegando a segurá-lo por bastante tempo. Vem! E em Guerra Infinita, ele enfrentou a Cachorrada do Espaço. Mas voltando um pouco para Soldado Invernal, é lá onde temos as melhores lutas do Capitão América. Na cena inicial do embate da Estrela da Lemúria, podemos ver o Steve limpando o chão com vários capangas. Sem falar na luta contra o Batroc, que ali o Steve deu aula.
Lutas com inimigos múltiplos o Steve também tem, mas a mais memorável sem dúvidas é aquela incrível do elevador arrebentando com os capangas da Hydra. Também já vimos o Steve se sobressaindo ao Bucky virado no Soldado Invernal, mesmo ele próprio estando só com um escudo e em certos momentos até sem ele e o Bucky armado até os dentes. E na sua luta final contra o Bucky, o Steve dominou ele mais uma vez, até mesmo dando um jeito de superar a força absurda do braço biônico, e ainda colocando o Bucky pra dormir. Que fofo, né? E o Capitão América também teve um embate contra o Homem-Aranha, onde o Peter até deu trabalho sendo bem mais forte fisicamente, mas a habilidade e experiência do Capitão fizeram a diferença. Sem dúvidas, o Capitão América está entre os melhores lutadores da Marvel, mas com dor no meu coração, ele infelizmente não entra no top 3. Terceiro lugar, Shang-Chi. O Shang-Chi foi treinado desde cedo pelos 10 Anéis, para se tornar um lutador/assassino, e nisso ele se desenvolveu e se tornou um mestre em artes marciais. Ainda bem jovem, ele já derrubava lutadores maiores e mais experientes. Porém, ele decidiu tomar um rumo diferente para sua vida e fugiu do seu pai, abandonando os 10 Anéis. Só que mesmo assim, o cara continuou em forma e com as habilidades afiadíssimas. Tanto que quando precisou, ele nos mostrou uma cena de luta fantástica, enfrentando diversos inimigos em um ônibus em movimento. E contra os subordinados dos 10 Anéis, o Shang-Chi também derrotou uma legião deles, numa sequência de luta fantástica. E detalhe que o Shang-Chi também superou o Agente da Morte, um subordinado de alta patente dos 10 Anéis, que foi o responsável pelo treinamento do Shang-Chi. Isso tudo Shang-Chi fez com habilidades de luta, digamos, comuns, mas quando ele chegou em Ta Lo, ele aprendeu as artes marciais dos deuses. A sua tia o ensinou numa aulinha rápida e ele pôs em prática contra o Mandarim. E de fato foi muito efetivo. O Shang-Chi fez frente ao seu pai, mesmo ele estando com os 10 Anéis. E com o passar da luta, o Shang-Chi também foi assumindo o controle dos Anéis, o deixando ainda mais poderoso. Infelizmente, o Shang-Chi só teve um filme até agora para mostrar suas habilidades de luta, mas creio que se ele se desenvolver nas artes marciais lendárias de Ta Lo, ele tem tudo para assumir a primeira posição, porque assim, ele já era um grande lutador e tomou uma sova da sua tia, então essa técnica de luta está muito acima de qualquer outra. Mas tem que ver se ele não vai ficar igual ao seu pai, que lutava quase que 100% do tempo usando só o poder dos anéis, que aliás foi por isso que eu não coloquei ele na lista. Então, por isso, por enquanto, eu ainda deixo o Shang-Chi no top 3. Segundo lugar,
Elektra. Elektra Natchius desde cedo foi tida como um prodígio das artes marciais e foi treinada pelo Stick, o mesmo cara que treinou o Demolidor, para também ser uma arma na luta contra o Tentáculo. E mesmo sendo muito jovem, ela já arrebentava com lutadores mais velhos e mais experientes. Detalhe que a Elektra tem, digamos, um instinto assassino. Ela, além de deixar os oponentes com traumatismo craniano, ainda curte mandá-los dessa pra melhor. E durante a segunda temporada de Demolidor, podemos ver a Elektra junto do Matt em várias missões, espancando criminosos, Seu dia de sorte. e até mesmo ninjas do Tentáculo. E se o Demolidor tinha um traje, a Elektra também merecia um, né? E isso deixou ela ainda mais mortal. Infelizmente, a Elektra morreu salvando o Demolidor, porém, ela retornou na série dos Defensores, sendo a principal adversária da equipe de heróis. A Elektra foi revivida pelo Tentáculo para se tornar sua principal arma, o Céu Negro, e ela recebeu um treinamento especial pelo alto escalão do Tentáculo. Então, ela foi treinada pelos dois lados da equação, e com isso, ela se tornou uma lutadora ainda mais poderosa. Até desarmada contra vários ninjas com espadas, ela dava conta. Infelizmente isso foi em off. Detalhe que como a Elektra foi revivida usando o Elixir de Dragão, os atributos físicos dela foram muito elevados. Ela ganhou uma certa super força e também foi dito que ela era mais veloz que qualquer um. Eu deixei aquela mulher escapar. Você não deixou ninguém fazer nada. Seja quem for, ela era mais rápida do que qualquer um que eu já vi. Sua agilidade e reflexos também foram aprimorados. Então, se ela já era poderosa antes, agora então esquece. E nesse estado, em seu primeiro embate contra o Demolidor, a Elektra já mostrou a que veio, numa luta incrível em uma salinha apertada. E nessas condições, a Elektra conseguiu se sair melhor que o Demolidor. O Matt paralisou ao descobrir que era a Elektra? Sim, mas ainda houveram outros momentos onde a Elektra foi monstruosa. Na luta do restaurante, ela conseguiu derrotar o Luke Cage e a Jessica Jones ao mesmo tempo. Os golpes da Elektra conseguiram afetar o supostamente vulnerável Luke Cage, e isso é pra poucos. E em outro momento, na mesma cena, a Elektra matou o Stick e conseguiu nocautear o Demolidor, a Jessica Jones e até mesmo o Luke Cage, que estava enfraquecido, mas ainda assim é um grande feito. E é claro, só para completar a equipe, a Elektra também superou o Punho de Ferro. Na habilidade de luta, ela se mostrou bem superior ao Punho de Ferro. A única chance do Danny foi apelando pro poderzinho. Mas a Elektra também conseguiu counterar o Punho de Ferro, evitando de ser atingida. E ainda manipulou o golpe do Danny para atingir os seus objetivos. E aliás, em mais uma oportunidade, a Elektra surrou todos os defensores ao mesmo tempo. Porém, eventualmente, o esforço coletivo dos heróis
foi capaz de superá-la. Mas mesmo assim, com esses feitos que ela tem, sem dúvidas a Elektra foi uma das melhores lutadoras que já apareceram no CM. O problema é que teve um carinha que conseguiu igualar uma luta com ela, mesmo com esses superpoderes. Em primeiro lugar, Demolidor, o demônio de Hell's Kitchen, Matt Murdock. Na sua infância, o Matt, ao salvar um idoso, acabou sendo alvo de produtos químicos que acertaram seus olhos, o cegando quase instantaneamente. Mas com a perda da visão, todos os seus outros sentidos, tato, paladar, audição e olfato, foram extremamente ampliados. O Matt podia ter perdido a visão, mas agora ele enxergava mais do que qualquer um. E um talento desses não podia se perder. E foi daí que surgiu o Stick, um carinha também cego que percebeu as super habilidades do Matt e decidiu fazer dele o seu discípulo. O Stick era um guerreiro que lutava há muito tempo contra o Tentáculo, então ele tentou fazer do Matt mais um soldado nessa guerra. E assim, o jovem Murdock se desenvolveu como um lutador extremamente habilidoso. Os seus poderes davam a ele uma vantagem enorme em combates. O Demolidor tem o básico, que é espancar inimigos múltiplos, e com certeza ele é o lutador desse ranking que é o maior especialista nisso. Ao longo de todas as temporadas, podemos comprovar diversas vezes, principalmente nas lendárias lutas do corredor. E até mesmo hordas de ninjas do Tentáculo, o Matt arrebentava numa boa. E não só ninjas de baixo escalão. Na primeira temporada, o Matt pode ter levado uma surra do Nobu, mas ele ainda venceu usando a estratégia. E no final da segunda temporada, o Nobu retornou, mas o Demolidor já aparentava estar superior a ele em combate. Mas após a morte da Elektra, o Demolidor entrou no modo Força do Ódio e superou o Nobu em definitivo. E dessa vez, só na habilidade de luta. O Justiceiro não é exatamente um lutador, mas ele se vira bem numa briga, então creio que foi um feito relevante o Matt ter superado ele em combate. Infelizmente não superou um tiro de pistola, né? Bang. O Demolidor também apanhou bastante do Mercenário, mas no fim ele conseguiu superar também. E não podia ficar de fora o Demolidor derrotando o Rei do Crime, mesmo com as suas resistência e força bruta absurdas. E tem um momento do Demolidor que eu acho sensacional. O Matt estava numa luta contra um esquadrão de ninjas do Tentáculo, que conseguiam ocultar quase que 100% a sua presença. Até mesmo os batimentos cardíacos eles conseguiam esconder. Então não tinha como o Matt se orientar para saber onde eles estavam. E isso era um problemão. Mas o Stick conseguiu passar uma instrução para o Matt, para que ele não tentasse se guiar pelo batimento cardíaco, mas sim pela respiração e expiração dos inimigos. E só com isso, o Demolidor conseguiu arrebentar com todos eles. Mas voltando a falar de lutadores, na sua luta contra a Echo, o Demolidor se manteve dominante durante o combate inteiro. Por mais que ela lutasse bem, o Demolidor ainda é vários níveis acima, e com isso ele acabou levando a melhor com tranquilidade. Contra o Punho de Ferro, como eu já disse, foi uma humilhação. O Danny parecia um juvenil lutando contra um profissional.
Mas e contra a Elektra ressuscitada, hein? Bom, é fato que o Demolidor apanhou bastante dela, e que mesmo ele tendo a ajuda dos defensores, a luta continuava extremamente complicada. A questão é que todos os defensores apanhavam demais pra Elektra. Ela os vencia tanto pela habilidade de luta quanto por seus superpoderes, mas contra o Demolidor era diferente. O Matt, mesmo lutando contra uma lutadora extremamente habilidosa e muito mais forte fisicamente que ele, ainda assim o Demolidor conseguia manter a luta equilibrada e se sobressaindo em muitos momentos, coisa que nenhum outro conseguiu. Então, pelo Matt ter esse feito de conseguir se sobressair sobre um personagem que não só era mestre em artes marciais, mas que também era muito mais forte fisicamente que ele, chegando a ser uma super poderosa, eu declaro o Demolidor como o melhor lutador do universo Marvel. Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Diz aí se você concorda com o ranking ou se eu cometi algum crime. Mesmo que não concordem com o ranking, espero que tenham se entretido / divertido. Dito isso, eu acho que nos vemos na próxima, fiquem com Deus e tchau!